Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Neste programa vamos receber o líder do governo na Câmara Municipal de Ponta Grossa, o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Veio falar para a gente a respeito do projeto da sua autoria, que foi aprovado nesta semana em primeira discussão, que trata de punições para os comerciantes que estiverem com produtos contrabandeados no shopping popular, o chamado Paraguaizinho. Também vamos falar a respeito de ética na profissão do engenheiro, das engenharias e também na área de agronomia. Vamos ter aqui o presidente da Comissão de Ética da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, o engenheiro Jairo Amin, vai falar para a gente um pouco mais do modo de funcionamento dessa comissão. Também vamos falar a respeito dos destaques dessa semana, com ênfase à nova fase de industrialização da nossa cidade, o investimento da Ambev e também a prospecção aí da Senoblé, a francesa Senoblé, para se instalar aqui em Ponta Grossa. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com no bloco dos destaques dessa semana. Podemos destacar nessa semana o incremento na industrialização, no atrativo de indústrias aqui para a nossa cidade. Na semana passada, o prefeito Marcelo Rangel, na véspera do feriado, na quinta-feira da semana passada, aliás, o prefeito anunciou aí a concretização de uma negociação que vem desde 2010 aí com a Ambev, a multinacional aí gigante na fabricação de cervejas e também de refrigerantes. Vai se instalar aqui em Ponta Grossa. Das 36 unidades que a Ambev passará a ter com a unidade aqui de Ponta Grossa, vai ser a maior unidade de todas, aí numa produção realmente grande aqui em nossa cidade, que vai abastecer aí toda a região sul do país e também servindo aí para exportar aí os produtos da Ambev, que é líder aí na fabricação de cervejas de primeira linha, como Skol, a Brahma, também aí a Budweiser, é fabricado também pela Ambev, além de outras, né, Stella Artois, outras cervejas e também refrigerantes aí que serão produzidos aqui em Ponta Grossa e certamente vai ampliar em muito a oferta de vagas de emprego e principalmente aí vai atingir a toda a população a arrecadação dessa indústria. Segundo informações da Receita Estadual, aí estima-se que vai chegar a perto de 60 milhões de reais por mês, somente os tributos aí que a Ambev vai gerar para Ponta Grossa. É muito mais do que o orçamento do que muito município pequeno aí pelo interior do estado, né? Ajudando, logicamente, a arrecadar imposto tanto para o estado quanto para o município, para o governo federal e aí, em última instância, retornando aí através de obras para a população, as obras que a população tanto necessita. Ainda em relação à industrialização, ainda neste ano, o prefeito Marcelo Rangel anunciou a Mais Brasil, a indústria aí de ração para animais de estimação, que produz aí a Pedigree e a Whiskas, né? Pedigree aí para cães e a Whiskas para gatos, são referências também nesses segmentos, vai passar a produzir aqui em Ponta Grossa num investimento de 140 milhões de reais. O investimento da Ambev é de 580 milhões no primeiro momento, chegando aí a 1 bilhão de reais até o final da sua construção. E é bom fazer um parênteses, frisar essa informação, a indústria, a Ambev, ela pretende construir toda essa estrutura que ela vai montar aqui em Ponta Grossa em cerca de 1 ano, porque o estabelecido é que a indústria comece a ser construída aí em setembro. No próximo dia 13
de agosto agora, o governador Beto Richa vai estar aqui em Ponta Grossa, junto com os diretores da Ambev, para fazer o lançamento da pedra fundamental da obra. Em setembro ela começa a ser construída e a previsão é que dia 1º de janeiro de 2015 ela esteja concluída. Porém, segundo nos adiantou aí em entrevista ao Jornal da Manhã, nos adiantou o secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Álvaro Scheffer, ele adiantou que a Ambev ela pretende estar operando já em setembro de 2014, em setembro do ano que vem, para pegar aí a fase do verão, que é quando mais a cervejaria e também a parte de refrigerante mais vende. Ou seja, em um ano uma estrutura dessa realmente deve empregar aí cerca de 2.500 funcionários na fase de obra e 800 empregos diretos aí quando estiver operando a fábrica da Ambev. Mais um investimento para Ponta Grossa que deve mudar aí a realidade da região em termos de empregos, em termos de arrecadação de impostos. Outra informação referente à industrialização, um grupo da Senoblé, a empresa, a indústria aí francesa que produz sobremesas, estará aqui em Ponta Grossa novamente, uma segunda visita dos técnicos aliás, dos diretores da Senoblé aqui em Ponta Grossa. O prefeito Marcelo Rangel esteve em conversa com o proprietário da indústria na sua viagem à Europa, quando passou pela França, e agora eles retornam num possível investimento aí de mais de 500 milhões de reais também aqui em Ponta Grossa para a indústria se instalar. Esperamos que também possa dar certo, que possa vir e alavancar ainda mais o ramo industrial aqui na nossa cidade. Um parênteses também em relação a essa questão, que a Ponta Grossa vai precisar se estruturar melhor daí em relação ao sistema viário, em relação à sua qualidade de vida, oferta de serviços na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, para que consiga aí também dar condições de receber essas indústrias. A qualificação técnica, que é um dos fatores preponderantes no momento em que as indústrias estão escolhendo a cidade em que vão se instalar, Ponta Grossa já possui, tem aí um trabalho para aumentar através do Sebrae, do Senai, da FIEP, aumentando essas vagas de curso de qualificação através do Pronatec, que é o curso federal aí que permite com que a pessoa faça um curso gratuitamente, e também aí, sem falar, logicamente, na UEPG e na UTF-PR, que são referências aqui na nossa cidade, para a região toda, e que tem formado aí a cada ano profissionais que podem aí ter nessas indústrias oportunidades de emprego. Em relação aí a parte da Câmara Municipal, tem que se destacar aí o valor de R$ 3.800.000 que está previsto na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, esse valor de R$ 3.800.000 para a possível construção de um anexo na Câmara Municipal. Essa discussão vem se arrastando desde 2010, quando foi aprovado o aumento do número de vereadores na Câmara de Ponta Grossa, foi postergando, o ex-presidente Maurício Silva ficou de tratar esse tema com o ex-prefeito Vosgrau, acabaram não discutindo, né? Herdou aí o atual presidente, o Aliel Machado, herdou essa situação, tem conversado com o prefeito Marcelo Rangel, até porque o prédio é da prefeitura, cedido em comodato para a Câmara Municipal. Pretende-se aí fazer ou um novo prédio, ou então reformar essa estrutura de hoje, que realmente não dá condições de trabalho ideais para os vereadores. Boa parte da população já se manifestou contra aí um novo investimento para um novo prédio da Câmara Municipal. Mas o presidente, os vereadores, eles têm que também olhar para o lado do Poder Legislativo, que precisa se estruturar. Se o Poder Legislativo hoje não é bom, se a população reclama dos serviços prestados, que na próxima eleição
saiba votar melhor e eleve a qualidade se é que está ruim, se é que a pessoa está reclamando. Agora, uma coisa é certa, tem que dar condições para o vereador trabalhar, porque também, se não der, para cobrar depois fica mais complicado. Então, a estrutura de informática da Câmara Municipal, a estrutura de logística toda ali, realmente ela é falha, ela é deficitária, mas existe um certo receio dos membros da mesa executiva da casa em fazer os investimentos por conta do impacto, do reflexo que isso possa causar na opinião pública. Mas, como eu já disse, sem estrutura fica complicado para os vereadores trabalharem. Para vocês terem uma ideia, sequer as CPIs, né, as famosas CPIs que são instaladas na Câmara aí a todo ano. Hoje nós temos duas em operação, que é a CPI das Obras Públicas e também a CPI do Transporte Coletivo, recém-instalada. Elas não têm amparo técnico e precisam recorrer aí a outros meios, como por exemplo o DIEESE, o órgão aí de estudo em nível estadual, que o presidente da Comissão de Transporte Coletivo, Romualdo Camargo, e os demais membros da comissão estiveram nesta semana em Curitiba para pedir um auxílio técnico. Por quê? Porque a Câmara não oferece ali uma estrutura que dê conta desse tipo de serviço. Portanto, é necessário sim fazer esse anexo ou investir em estrutura e também em profissionais aí devidamente concursados e para fazer essa assessoria dos vereadores. Na LDO, então, está destinado aí 3.800.000 reais para o ano que vem, mas o presidente Aliel Machado já deu mostras de que deverá optar por uma reforma e não pela construção de um anexo. Esse assunto ainda deverá ser debatido pela mesa executiva da Câmara Municipal. Temos que destacar pelo lado da Prefeitura ainda, que até o dia 20 de agosto, preste bem atenção nessa informação, você que tem alvará para renovar com a Prefeitura, você que tem aí a licença da Vigilância Sanitária e também do ISS, o Imposto sobre Serviços, até o dia 20 de agosto, você que pagar aí na Prefeitura Municipal tem 20% de desconto, portanto, um bom incentivo aí para quitar esse imposto até o próximo dia 20. Pelo lado político, temos a insatisfação do deputado estadual Plauto Miral Guimarães com o governo Beto Richa por conta aí do que ele chamou da falta de apoio na eleição para a presidência do Tribunal de Contas do Estado. O deputado Plauto aqui de Ponta Grossa acabou perdendo a eleição por uma diferença de 5 votos para o Fábio Camargo, que é de Curitiba, e filho do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o Cleiton Camargo. Aí agora tem um projeto tramitando, aliás, já tramitou esse projeto na Assembleia Legislativa, em que o governo do estado quer ter acesso a 30% dos valores que são pagos, aí que são depositados em juízo, referente a alguns processos que estão em trâmite no Poder Judiciário aí do Estado, e o governo do Estado quer realmente ter acesso. Teve o projeto aprovado, porém, o Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, acabou vetando, através de liminar, que o governo do estado tem acesso. O que tem a ver isso com a insatisfação do deputado Plauto com o governador Beto Richa? Ele acredita aí que foi um modo do pai do Fábio Camargo, o Cleiton Camargo, conseguir o apoio do governador Beto Richa para a eleição do filho, aí para a eleição do Tribunal de Contas. E o Plauto, como sempre foi companheiro do Beto Richa, ficou aí insatisfeito e demonstrou isso em discurso feito na Assembleia Legislativa na semana passada. Nós vamos falar ainda no programa de hoje a respeito da fusão do PMN com o PPS, que daria aí criação à Mobilização Democrática, o MD, mas que acabou sendo aí extinta. Essa fusão não vai mais acontecer, o PMN recuou. Para falar sobre isso, vamos receber aqui também aqui no programa Doc.com, o vereador Jorge Luiz de Oliveira, que é o presidente municipal do PMN, vai falar para a gente a respeito dessa questão e também
como eu já anunciei no início do programa, vai falar para a gente a respeito do projeto aprovado na Câmara, o projeto de autoria de Jorge, que faz aí sanções, prevê sanções para as pessoas que comercializarem produtos contrabandeados no Paraguaizinho. Nós vamos para um rápido intervalo, então, na sequência voltamos com uma conversa com o presidente da Comissão Ética da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, o engenheiro civil Jairo Amin, vai falar para a gente a respeito do modo de funcionamento dessa Comissão de Ética. Não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com, agora para uma conversa com o presidente da Comissão de Ética da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, o engenheiro civil Jairo Amin. Boa noite, Jairo. Boa noite, Eduardo. Em nome, então, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, eu quero agradecer à TV Vila Velha, ao programa doc.com, esse espaço que a gente possa divulgar o trabalho da Comissão de Ética Profissional de nossa associação. Pois é, Jairo, em um período em que esse boom da construção civil, né, aí está construção por toda a cidade, não só aqui em Ponta Grossa, mas principalmente aqui como polo regional, uma comissão de ética ela vem aí a zelar pelo bom profissional aí na atividade da engenharia civil. Porque a pessoa vai construir, ela vai procurar um profissional, né? E muitas vezes, como em todas as profissões, tem os bons e os maus profissionais. Aqui então, desde 2009, existe essa comissão. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais de como que surgiu a ideia de criar essa comissão de ética. Então é assim, eu quero me reportar principalmente no ano de 2001, no Congresso de Engenheiros que foi feito ali em Foz do Iguaçu. Ali foi aprovado uma revisão da nossa ética profissional, uma revisão do nosso Código de Ética Profissional que saiu de propostas da base, né? Desde então, este código está em vigor e no artigo 7º do nosso Código de Ética Profissional diz ali que cabe às entidades, como são as associações, cabe às instituições de ensino, cabe a todos os profissionais zelar pela ética, divulgar a ética e promover a ética. Então o CREA Paraná estabeleceu um programa, junto com as associações de classe, para que implantassem em sua entidade as comissões de ética, né? Até para que possa se filtrar na região as questões éticas e não deixar, encaminhar ao CREA Paraná em Curitiba aquelas questões realmente que sejam efetivamente de gravidade, né? Então, desde 2009, foi eleita a primeira comissão de ética com 5 membros. A eleição é feita independente da eleição de diretoria. A comissão é totalmente autônoma, né? Ela só ocupa o espaço da associação, mas ela não se reporta à diretoria da associação, ela é autônoma, né? E nós estamos lá à disposição para receber as demandas Sim. de todas as pessoas que contratam serviços de engenharia. E como que funciona, né? Logicamente, essa autonomia ela é essencial para que uma comissão de ética ela funcione. Se a pessoa tem algum problema, como que ela pode procurar, como que funciona essa análise? Toda pessoa, todo cidadão ou todo profissional que tenha um contrato, que venha a contratar um profissional da área de engenharia ou agronomia, se eventualmente em alguma situação se sentir lesado ou sentir que está acontecendo um problema ético, ele deve, aliás, é uma coisa que nós estamos aí divulgando, deve procurar os seus direitos e fazer uma denúncia. Esta denúncia deverá ser feita por escrito, né, identificado o autor da denúncia e com provas, né. Ele encaminha a Associação dos Engenheiros, a Associação dos Engenheiros, através do seu presidente, encaminha um relator o processo e aí nós vamos julgar
este fato. Muitas vezes o fato não é um fato de falta de ética profissional, às vezes é um fato de falta de um pagamento, aí é uma outra questão, mas nós orientamos a pessoa a qual é o encaminhamento que ele deve tomar. E quantas pessoas, né, quantos profissionais compõem, além do senhor na presidência, quantas pessoas compõem a comissão? 5 pessoas compõem 5 pessoas. a comissão. Né? E ela E deve é por funcionar- eleição? É por eleição, Uhum. né, de todos os sócios da entidade. Né? Então a comissão de ética ela não tem o poder de punir o profissional. Né? Esse julgamento, a comissão de ética busca principalmente a conciliação. Se for possível conciliar, quer dizer, se houver interesse entre as partes, dependendo da gravidade da situação, nós faremos a conciliação. Nós temos tido sucesso com respeito à conciliação. Agora, se a falta for efetivamente constatada de gravidade, né, onde há uma falta ética grave, a comissão de ética da associação encaminha a Câmara Especializada em Engenharia Civil ou a Câmara Especializada da qual faça parte aquele profissional que está sendo denunciado. E esta Câmara, então, lá do CREA em Curitiba, que vai julgar e vai aplicar a penalidade que a lei permite que se aplique. Né? De repente, o pessoal que está em casa nos assistindo passou por uma situação com um profissional, né, na contratação, ou de repente sabe de alguém. Qual que é um exemplo, por exemplo, de falta de ética ou na conduta profissional do engenheiro? Por exemplo, a questão do não comparecimento do engenheiro numa obra. Essa é uma falta gravíssima. Então, você contrata um profissional para ser responsável técnico para executar o teu imóvel, a tua edificação, a tua residência, e ele não aparece. Você paga ele e ele eventualmente aparece por lá, não fiscaliza a compra de materiais, se é de primeira ou não é de primeira qualidade. Essa é uma falta de ética muito séria. Né? Não respeita, por exemplo, a questão do projeto, altera o projeto sem a anuência de quem elaborou aquele projeto. Né? Aí é uma questão de as partes serem de 2 profissionais, já não é mais o contratante que está executando a obra, que está construindo essa edificação. Enfim, nós temos ali no nosso código de ética um elenco muito grande de atitudes, deveres e direitos do profissional que ele tem que seguir. Né? Então, a pessoa que de repente passar por uma situação dessas já sabe que tem que procurar a associação remete para a comissão. Deve procurar a associação, pelo menos para que a gente possa orientá-los. Né? Se for um problema, às vezes, de pagamento, às vezes o profissional não tem nenhum problema ético, é um profissional que acompanha a obra, que acompanha o material, que recebe o seu... Mas às vezes existe algum problemazinho com o proprietário, alguma brigazinha, alguma coisa, ou não recebe, ou recebeu, mas não deu conta do que fez. Então aí é uma questão de conciliação. Né? Então nós buscamos a conciliação ou recomendamos que se procure a justiça comum, ou PROCON, muitas vezes, que é o encaminhamento correto. Mas eu acho que a associação, através de nossa comissão, é o primeiro nível de reclamação que deve ser feito. E aqui, pelo menos, a gente acompanha sempre quando sai os grandes empreendimentos e desde as pequenas até as grandes construções aqui em Ponta Grossa, a gente vê que o nível também do profissional da engenharia aqui está bastante elevado. Bastante elevado. Nós temos tido poucos encaminhamentos de denúncia na associação. Ou talvez porque nós precisamos de mais divulgação, que é o que nós estamos aqui procurando no programa doc.com, mas nós temos tido até poucas e de pouca gravidade de denúncias que nós temos aí resolvido junto à comunidade. Né? Sim, mas essa abertura, né, para as pessoas procurarem, essa é fundamental para que elas tenham um caminho para seguir, de repente, estando numa situação aí em que se senta lesado, se senta aí prejudicado na contratação. Existe um problema cultural, né? O cidadão agora que ele está se mobilizando em busca dos seus direitos. Sim. Né? E a gente sempre diz que tem que buscar os seus direitos. Né? Saber os meios de como fazer isso. E a história hoje está aí, você fala muito em ética. Né? Então nós temos que divulgar a questão ética. Né? Na nossa sala de aula, eu sou professor da Universidade de Ponta Grossa, eu sempre que posso, eu alerto os alunos com relação à questão ética, né? Da profissão. A gente até tem dado algumas palestras aí de ética nos cursos de engenharia e de agronomia.
para que, ao se formarem, saibam exatamente quais são os seus deveres e seus direitos. É isso que eu gostaria até de entrar nessa esfera, porque a ética ela tem geralmente uma cartilha, alguma orientação que ela é ensinada durante o curso, né? E logicamente que tem muita coisa que tem a ver com o caráter da própria pessoa, né? Mas existe uma cartilha que é a questão ética da profissão. Existe tratado bastante disso em nível acadêmico? Sim, e nós, pelo menos na nossa universidade, temos tratado. Nós temos uma disciplina que chama-se Legislação Aplicada, né? Eu até fui conselheiro do CREA Paraná durante 15 anos, então nós temos uma nossa cartilha e onde nós divulgamos isso para os alunos. E ali está explicado bem certinho aquilo que é vedado fazer e aquilo que pode ou não deve ser feito, né? Então nós divulgamos, nós trazemos exemplos práticos de processos de ética que estão no CREA Paraná e discutimos com eles, fazemos trabalhos com respeito à ética. E essa questão também, Jairo, da comissão de ética, ela pode orientar os próprios profissionais que tenham dúvida em alguns casos. Sim. Porque alguma coisa é você aprender na teoria, né? E outra coisa é na prática. Às vezes um caso em que se vê na prática, a pessoa, será que eu estou fazendo correto? Será que não? Procura o conselho de ética. Porque essa questão conciliatória nossa propicia isso, né? Nós não estamos aqui para punir ninguém, nós estamos aqui para divulgar e orientar a princípio. E tudo que é feito ali na comissão de ética é fechado, não sai para fora, né? Porque isso não seria uma comissão de ética, né? Não podemos tratar assuntos para fora da comissão de ética de um profissional, que aí nós estaríamos também faltando com a ética. Mas é interessante também que aquele profissional que tem dúvidas com respeito à sua atividade, tem dúvida com respeito àquilo que será que eu posso ou não posso fazer determinada atividade. Principalmente os recém-formados, né? Eu tenho ou não atribuição para fazer isso, eu posso ou não posso fazer, é bom que procure antes que desencadeie aí um processo ético que é para nós considerado grave sempre a nível de conselho, de profissão. Tá certo então, Jair. Então, só para a gente finalizar, cidadão que tiver aí alguma dúvida ou algum problema com o profissional da engenharia, procura a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, fica na Balduino Tax 500, a sede da associação. O presidente, então, encaminha para a comissão de ética que vai avaliar essa situação, né? Porque é bom expor isso para a pessoa saber que caminho seguir. Estamos aí de porta aberta para a comunidade toda. Tá certo, então. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, Jair. Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado ao programa Doc.com. Tá certo, então. Essa foi uma conversa aí para expor mais a respeito da comissão de ética aí da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, essa conversa com o engenheiro civil Jairo Amin. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência nós voltamos com uma entrevista com o vereador Jorge Luiz de Oliveira, líder do governo na Câmara de Ponta Grossa, vai falar para a gente a respeito de um projeto aprovado dele nesta semana que estabelece punições para as pessoas que comercializarem produtos contrabandeados no shopping popular, o conhecido Paraguaizinho. Também vai falar a respeito de outras questões envolvendo a Câmara Municipal de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta, agora com a entrevista desta semana, um projeto polêmico aprovado nessa semana em primeira discussão na Câmara de Ponta Grossa, que faz aí a regulamentação de sanções para as pessoas que forem flagradas comercializando produtos irregulares no shopping popular, o chamado Paraguaizinho. Vamos falar a respeito disso com o autor da lei, que é o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os telespectadores e eu quero agradecer, antes de mais nada, a oportunidade que tenho de voltar a esse programa e falar pontualmente desse projeto que realmente criou muita polêmica, gerou muita expectativa, mas diga-se de passagem, um projeto que foi amplamente debatido com os interessados, porque a lei, Eduardo, como estava, ela era muito pesada. Depois da primeira advertência,
a punição era a retomada do box, do espaço, por conta do município. Então, nós trocamos essa punição por multa. Então, foi de comum acordo com os empresários, com os microempresários que estão fazendo parte do complexo comercial popular, conhecido, né? Popularmente conhecido Paraguaizinho. Eu gostaria de perguntar, existe uma associação, né? Existe uma associação. Dos comerciantes lá. Então foi discutido essa questão com esse pessoal. Foi. Gerou uma certa polêmica, gerou muito debate, porque alguns vereadores e algumas pessoas não estavam inteiradas verdadeiramente do que estava acontecendo. Na verdade, eu fui até o centro comercial, conversei com todos os empresários que lá estão, conversei com a associação, que, diga-se de passagem, em alguns dias terá uma nova diretoria composta, vai ter uma eleição. Me parece que 2 chapas concorrem, mas o que nós fizemos foi melhorar a lei para eles. Não foi uma lei para prejudicá-los. Hoje, se eles forem apanhados com algum tipo de mercadoria ilícita, de origem desconhecida, ou seja, sem nota fiscal, eles, além de terem problemas com a Polícia Federal, com a Receita Federal, eles terão que pagar uma multa que varia de 10 a 100 VRs ao município de Ponta Grossa, mas eles não têm mais o risco de perderem o seu box, a não ser se forem pegos, obviamente, com alguma coisa, que não é o caso, né? Mas só para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem. Se for pego droga, se for pego arma, aí é diferente. Aí eles vão sofrer sanções pela própria recomendação da autoridade policial, pela própria condenação na justiça comum, que acaba por obrigar a prefeitura a cometer ou tomar uma medida mais drástica, que seria a retomada do espaço. Mas se for meramente por uma questão de algum produto que não tenha nota, aí vai ser punido com multa, mas jamais colocar em risco eles perderem o espaço onde eles estão lá trabalhando, gerando renda, inclusive sustentando muitas famílias aqui de Ponta Grossa. Ou seja, do modo como está hoje, né, o projeto ainda precisa passar pela segunda discussão na próxima semana. Do jeito que está hoje, o comerciante ele pode até perder o seu espaço, o município retoma. Perfeitamente. A lei, ela determina sanções no valor de até... De 10 a 100 VRs, e que fique bastante claro... O VR hoje é mais ou menos R$35, se eu não me engano. Algo em torno disso. 100 VRs, que seria o teto, seria R$3.500. A multa é pesada? É pesada. Nós queremos que os profissionais que lá estão, que eles procurem não vender mercadoria de origem suspeita, de origem, o fruto de contrabando. É isso que nós queremos. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar muito claro que nós estamos aqui preservando as pessoas que lá estão, querendo disciplinar as pessoas que lá estão. E o mais importante é lembrar mais uma vez, o que foi feito pelo vereador Jorge foi de comum acordo com os empresários do Paraguaizinho. Neste caso, eu estou trabalhando pontualmente por eles. O objetivo é defender os interesses deles. Eu sou o líder do governo, mas nesse caso eu estou defendendo o interesse dos profissionais que se encontram no Centro Comercial Popular, o Paraguaizinho. E Jorge, falando em liderança do governo, o governo Marcelo Rangel aí passa para o segundo semestre do primeiro ano. Muito se fala que vai todo o primeiro ano para colocar a casa em ordem, né? A estrutura de uma prefeitura, ainda mais do porte de Ponta Grossa, mais de 7.000 servidores, né? Uma cidade aí de mais de 320 mil habitantes. Essa dificuldade é até ainda maior para se inteirar de todos os programas, tudo que envolve a máquina pública. Qual que é a avaliação que você faz dessa gestão até esse momento, né? E como que você tem feito para colaborar dentro da Câmara Municipal? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muitos programas oriundos de outras administrações. Nós temos uma herança muito positiva dos governos anteriores, assim como temos heranças malditas dos governos anteriores. Por exemplo, a falta da estrutura, a falta de equipamentos, a falta de médicos, a falta de tudo que tem na saúde pública hoje no município de Ponta Grossa, que, diga-se de passagem, é um problema nacional, não é um problema exclusivo de Ponta Grossa, mas nós temos que nos preocupar com a nossa casa. Eu não tenho nada a ver com o problema de saúde do estado de São Paulo, de cidades de Goiás, eu tenho que me preocupar com o problema aqui de Ponta Grossa. Mas é importante que se diga aos telespectadores
que isto vem lá de trás, dos prefeitos anteriores. Quando eu falo prefeitos anteriores, tem Pedro Vosgrau, tem o ex-deputado Juscelito Canto, tem o deputado estadual Péricles de Mello. Cada um tem a sua parcela de contribuição negativa para que nós chegássemos num verdadeiro caos na saúde pública no município de Ponta Grossa. Claro que não se pode colocar a casa em dia, em ordem, em 6 meses. Agora, muita coisa está acontecendo e continuará acontecendo. Há instantes atrás, nós estivemos no Hospital da Criança, onde foram entregues 2 UTIs, 0 quilômetro, 2 UTIs, o governo do estado entregou 2 UTIs móveis e também a assinatura de um convênio com 8 UTIs pediátricas que serão instaladas lá no prédio do Hospital Bom Jesus. Ou seja, há meses atrás nós não tínhamos sequer uma UTI em Ponta Grossa e estávamos perdendo vidas valiosíssimas de crianças pontagrossenses e da região dos Campos Gerais, coisa que não vai mais voltar a acontecer, porque agora nós temos estrutura. O Hospital da Criança tem um atendimento muito bom, as crianças que lá chegarem e necessitarem do UTI terão a condição de irem para uma sala que foi feito um investimento de mais de R$1 milhão, para uma sala que o Irildo, secretário de Saúde, me explicou agora, que é uma sala de estabilização. Dessa sala de estabilização poderão entrar dentro da UTI assim que a UTI esteja liberada no Hospital Bom Jesus, e esse transporte vai ser feito com toda a segurança, com todo o aparato que é necessário para manter essas vidas valiosas das nossas crianças de Ponta Grossa e, como disse, da região dos Campos Gerais. Agora é importante que as pessoas saibam que os esforços estão sendo feitos. Foram contratados mais 11 médicos, estão sendo contratados mais 5. Nós vamos contratar ao longo das próximas semanas, vamos chegar a 25 novos médicos para atender a demanda nos postos de saúde que tem mais necessidade. Vila Rubini, Vila Santo Antônio, enfim, onde a demanda for maior. Jorge, o que está sendo difícil é a contratação de médico, porque várias vezes se abre concurso público e não se preenche. Agora mesmo esse programa federal do Mais Médicos, aí a demanda é de quase 15 mil médicos nos municípios do interior e tem 1.700 que realmente se propõem a ir trabalhar nesses municípios menores. É verdade. E até no município do tamanho de Ponta Grossa, que tem toda a estrutura para se morar bem, né, é complicado porque preferem a iniciativa privada. Mas esses 25 médicos que eu me refiro, nós estamos contratando eles por convênio. Posteriormente, nós vamos abrir concurso público. Agora, pasmem os senhores. O Eduardo acabou de falar do programa Mais Médico do governo federal. Sabe quantos médicos foi para Maringá? 6. Eu não sei quantos para Londrina, não sei quantos para Foz do Iguaçu, mas todas essas cidades foram contempladas. Sabe quantos médicos foi autorizado a contratar para Ponta Grossa? Nenhum. O governo federal, infelizmente, não está fazendo a sua parte. E a grande culpa, fora a herança que nós temos dos prefeitos que antecederam o Marcelo, que não fizeram a sua parte, não trabalharam com planejamento, nós temos que responsabilizar também o governo federal, que não vem cumprindo com a sua finalidade, não vem fazendo a sua parte, não vem fazendo os repasses necessários para a saúde e, o pior de tudo, não paga direito, não paga decentemente os médicos. Ora, vocês pensam que alguém que estuda 8, 9, 10 anos, 12 anos, faz residência, faz especialização, faz doutorado para ganhar 5, 6 mil reais por mês? Lógico que não. Então, nós precisamos pagar bem os médicos. Juiz em começo de carreira ganha 20, 22, 25 mil reais. Médico deveria ganhar no mínimo igual, no mínimo. Bem lembrado, Jorge. O governo do estado passou a publicar na internet o valor dos salários dos servidores estaduais. E, por curiosidade, né, até para ver se funcionava mesmo o sistema, eu entrei hoje pela manhã para procurar. Se digita o nome lá do servidor, o nome da pessoa e parece o quanto ganha. Então, alguns aqui, pessoal da parte da polícia, delegado, chefe de delegado, sabe quanto que eles ganham? Cerca de 20 mil reais mês. Né? Um salário aí que, logicamente, eu quero falar que não que seja muito, mas tem que valorizar os médicos, valorizar quem vai salvar a vida, como tem valor essas pessoas. Claro, você acabou de citar os delegados, eu citei além dos delegados, os juízes
eles todos têm que ganhar muito bem. Sim. Todos eles. Até para não se corromper. Lógico, lógico. Agora os médicos, pelo amor de Deus, eles têm que ganhar muito bem. Olha a arrecadação que nós temos a nível federal. Olha o tamanho dos recursos, da riqueza desse país. Nós temos que valorizar os profissionais de medicina, porque senão a situação cada vez vai piorar mais. Ninguém quer trabalhar de graça, ninguém quer trabalhar por pouco. Então o que eu quero dizer é que o nosso governo, o governo do prefeito Marcelo Rangel, não tem medido esforços. Hoje, como disse, é um dia muito feliz, porque nós podemos entregar essas 2 UTIs móveis. Nós vimos a estrutura que chegou até o Hospital da Criança, as salas de estabilização, para que as crianças tenham um equipamento parecidíssimo com o que tem em UTIs, com respirador, com equipamentos para frequência cardíaca. Tudo isso tem no Hospital da Criança a partir de hoje. Eduardo, eu vim trazer essa notícia boa para Ponta Grossa. E num convênio com o governo do Estado. Com o governo do Estado. Então, o governo do Estado, eu tenho que tirar o meu chapéu. Eu tenho que tirar o meu chapéu e faço minhas críticas de vez em quando ao governador Beto Richa, que deixou de pagar e de autorizar contratação de professores para o curso de medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Isso é imperdoável, porque o curso da Universidade Estadual de Ponta Grossa teve muitos problemas para começar, mas é um curso que eu posso garantir aos senhores de muita qualidade. Os profissionais que aqui estão são profissionais gabaritados, preparados, e os profissionais que serão formados aqui em Ponta Grossa serão profissionais de excelência. Eu tenho, inclusive, com muita honra, eu tenho uma sobrinha que faz curso de medicina aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, por isso que eu posso dizer, porque eu troco muita informação com ela. O curso é nota 10, podem acreditar. Agora, não adianta esses alunos todos estudarem e ir embora de Ponta Grossa. Nós temos que segurar os pontagrossenses para que tenham interesse de ficar trabalhando aqui em Ponta Grossa. Não adianta a gente formar médico e mandar embora de Ponta Grossa. Nós temos que segurá-los aqui, incentivá-los a permanecerem aqui na nossa terra. Com relação à continuidade da avaliação do governo, a Fundação Cultural, está tudo bem. Eu acho que ainda está passando por um processo de planejamento, mas a Elizabeth Schmidt, como secretária de Cultura, foi muito bem, na minha opinião, foi uma bela secretária. Hoje o polaco está lá, o Paulo, ele é conhecido como Polaco, né? Os amigos chamam ele de Polaco. Ele começou agora, ainda não mostrou nada, mas eu tenho certeza absoluta que é uma pessoa extremamente preparada para tal. Jorge, eu vou pedir para você só deixar para o próximo bloco, que a gente tem que fazer um rápido intervalo. Sim. Na sequência, nós voltamos, vamos falar a respeito dessa questão do governo e também da questão política partidária, que o seu PMN, o partido qual você preside aqui em Ponta Grossa, acabou aí não levando para frente a fusão com o PPS, que aliás é o partido do prefeito Marcelo Rangel, mas que em nível nacional acabou não concretizando essa fusão. Vamos falar a respeito disso também depois do intervalo. A gente vai para o intervalo então e espere que eu vou contar para vocês. Foi muito bom que a fusão do PMN e PPS não deu certo, mas daqui a pouco eu conto para vocês. Tá certo, então. Este é o vereador Jorge Luiz de Oliveira, do PMN. Vai falar pra gente a respeito desse assunto e muito mais depois do intervalo. Portanto, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com na continuidade da entrevista desta semana com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Bem, Jorge, você falava vamos falar a respeito dessa chamada até que você fez aí para esse assunto, Sim. Né, que é a questão da fusão PMN-PPS, que até inclusive você esteve em Brasília quando foi firmada lá, que era para acontecer essa fusão. Sim. Porém, não sabe-se bem ao certo o que aconteceu, mas no percurso, até o momento, decidiu-se aí, a Thelma Ribeiro, se não me engano, que é a secretária-geral do PMN, anunciou aí que o partido não vai mais levar à frente essa fusão. Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Bom, eu só quero complementar e dizer que Ponta Grossa está no caminho certo. O prefeito Marcelo Rangel é um cidadão pontagrossense, um homem preparado, e eu tenho certeza absoluta que vai fazer um grande governo.
Algumas situações pontuais elas têm que ser ajustadas, algumas situações dentro da própria administração, algumas disputas internas de poder que são prejudicial ao governo, o prefeito está conseguindo administrar muito bem, mas no mais as secretarias estão funcionando bem, a Fundação de Esporte, com o Leopoldo, vai muito bem. A melhor secretaria para mim hoje, sem dúvida nenhuma, é a Secretaria de Abastecimento, porque leva a Feira Verde e administra... O secretário Serginho Zadorões está fazendo um bom trabalho. O Serginho está fazendo um trabalho fantástico. Se dedica bastante, né? Se dedica bastante. Então, a Secretaria de Abastecimento vai muito bem e tem agradado bastante uma grande parcela da nossa comunidade, da nossa população. Mas para encerrar, então, e superar esse comentário meu e para responder a tua pergunta, quero dizer que nós estamos no caminho. A Secretaria de Obras, para encerrar, também, o secretário Alessandro, com a experiência que teve no Legislativo, conhece a cidade muito bem, e tem também, na minha ótica, feito um trabalho de excelência. Esperamos que eles não percam o entusiasmo e que continuem trabalhando muito pelo povo de Ponta Grossa, mas eu tenho certeza que todos vão trabalhar e trabalhar bastante. Então, eu acho que nós estamos no caminho. E muita coisa boa ainda vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Não conseguiremos agradar a gregos e troianos, porque nós trabalhamos contra uma oposição raivosa, pessoas que já estão pensando na eleição de daqui a 3 anos e estão torcendo para a gente ir mal, ou aquela coisa do quanto pior, melhor. E está errado, porque a eleição, o processo sucessório do prefeito Marcelo é daqui a 3 anos e pouco. Vamos torcer pelo Marcelo, vamos torcer por Ponta Grossa, porque se o Marcelo for bem, é bom para a nossa cidade. Então vamos parar com esse pensamento ruim de torcer contra, porque se a cidade não for bem, é ruim para todo mundo também. Com relação ao PMN e a fusão com o PPS, que criaria o MD, o Movimento Democrático 33, foi muito bom que não aconteceu, para as pretensões nossas, inclusive nas eleições de 2014, e sobretudo porque nós iríamos ficar reféns do deputado federal Rubens Bueno, que eu tenho apreço, admiração, mas é uma pessoa extremamente sistemática, é um cara que ele é muito ditador assim dentro do partido. E a presidência do nosso MD certamente ficaria por imposição nacional nas mãos dele. O Roberto Freire veio para fazer uma oposição muito drástica contra o governo federal, que tem erros, mas tem acertos também, e nós ficaríamos meio reféns dessas figuras, Rubens Bueno e Roberto Freire. Então, particularmente, eu não sei quais foram os motivos que levaram a doutora Thelma Ribeiro a tomar tal atitude de casar num dia e pedir o divórcio no outro. Mas, como nós pertencemos ao PMN, nós temos que concordar com a decisão dela. Eu não tenho uma informação mais precisa do que verdadeiramente aconteceu, mas o que eu sei pelo deputado Dr. Batista, que é o nosso deputado estadual aqui no estado do Paraná, lá da cidade de Maringá, é que o interesse do PMN não estava sendo contemplado e que o PPS queria dominar todas as cidades e todos os estados. E nós não poderíamos de maneira nenhuma tratar desta forma, porque as tratativas na reunião em Brasília davam conta de que o poder seria dividido entre os dois partidos e nós seríamos um partido só. Como isso não aconteceu, eu particularmente prefiro 1000 vezes continuar sendo o presidente do meu partido e sendo o secretário-geral do partido no estado do Paraná, do que ter que ficar rezando a cartilha do deputado federal Rubens Bueno. Por isso eu comemorei quando a aliança não se confirmou. E Jorge, falando em termos eleitorais, a gente sabe que você está numa pré-candidatura aí para deputado estadual 2014. Estando no PMN, não tem a concorrência dos figurões aí do PPS. Sim. Fica mais fácil. Não fica mais fácil, fica menos difícil. A eleição para deputado estadual não é uma eleição fácil. Assim como a eleição para vereador, há quem diga que é a mais difícil. E eu passei por 3 eleições. Eu me elegi a primeira vez em 2004 com 2.231 votos. Em 2008 foram 4.215 votos, com 200 candidatos na época. E em 2012, agora, o ano passado, com o dobro de candidatos, eu ainda consegui subir a minha votação e fiz 4.683 votos. Então, eu estou já há 9 anos na Câmara Municipal. Eu estou absolutamente preparado para subir um degrau.
E o nosso objetivo realmente é repor a falta que faz o deputado. Hoje nós temos 1,5 deputado lá na Assembleia Legislativa. Temos 1,5. 1,5 por aqui, nós já tivemos cada um que faça a sua avaliação. Quem que é o meio? Nós temos 1,5 deputado e às vezes um só. E em algumas ocasiões meio. Então nós temos que ter pessoas comprometidas com as pessoas comprometidas com a cidade, com a região. Eu tenho uma experiência muito grande já, então me sinto preparado, então sou verdadeiramente pré-candidato a deputado estadual. A gente está fazendo o nosso trabalho, um trabalho que é um trabalho de bastante tempo. Como disse, adquirimos uma experiência muito grande dentro da Câmara Municipal, mas até o último dia que eu estiver trabalhando na Câmara Municipal, eu vou fazer meu trabalho dignamente, fazer um trabalho sério pela cidade. Porém, nós realmente estamos vislumbrando essa possibilidade. Até porque o Juscelito não é candidato a deputado, porque está com os direitos políticos cassados e todo mundo sabe disso. O Marcelo Rangel não é candidato a deputado porque é o nosso prefeito. Então, são duas pessoas que estão fora do páreo e seriam 2 candidatos fortes. O Plauto, agora com a derrota para o Tribunal de Contas, possivelmente será candidato. Então, é o Plauto. Provavelmente João Barbiero seja candidato a deputado estadual. Quem mais nós teríamos? O ex-deputado Péricles, aliás, o ex-prefeito e deputado Péricles, pelo PT, e ninguém mais. Então eu me coloco como um nome alternativo, porém, ou quando eu digo alternativo, que eu não compactuo com a linha de nenhum deles. Eu tenho a minha maneira de trabalhar. Então eu acredito ser um candidato viável para as próximas eleições. Sei que teremos o apoio, mesmo que parcial, do prefeito Marcelo Rangel, porque o Marcelo não vai poder apoiar só a minha pessoa, né? Teremos um apoio muito consistente também do nosso deputado federal, Sandro Alex, que vem fazendo um trabalho brilhante lá em Brasília. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos disputar de igual para igual e vamos, inclusive, buscar aquilo que nós não obtivemos na eleição passada, que são os votos de fora de Ponta Grossa. Já estamos fazendo um trabalho muito forte em 23 municípios do Paraná, mas nós queremos sair de Ponta Grossa eleito, porque nós temos potencial e condições de ganhar a eleição aqui dentro de Ponta Grossa, que eu sei que Ponta Grossa quer um deputado novo, um novo deputado. Então, por isso me coloco como pré-candidato a deputado estadual e rezo a Deus e peço proteção, que Deus nos abençoe nessa nossa empreitada, porque fácil não será. Mas com o apoio das pessoas, com o apoio da comunidade, eu tenho certeza que haveremos de chegar lá. Tá certo, então, Jorge, vamos falar bastante ainda a respeito de eleições de 2014, já é um pré-candidato, vamos voltar a falar a respeito disso. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com mais uma vez, falar a respeito desse projeto envolvendo o Paraguaizinho, falar a respeito do governo, Marcelo Rangel, você como líder do governo, e também aí já falando a respeito dessa questão do PMN, que fica aí então como está, fica tudo como está nessa questão. Muito obrigado. Obrigado, realmente fica como está, e quero dizer para as pessoas que nos assistem que o governo vai muito bem, obrigado, e que nós estamos fazendo o nosso trabalho, que não tem nenhuma crise institucional, que nós estamos afinados com todos os secretários, embora a gente tenha tido algum tipo de problema no meio do caminho, mas a gente vai ajustando tudo em nome de uma boa administração que vai acabar findando por favorecer todas as pessoas que precisam de uma administração que dê certo nessa cidade. No mais, quero agradecer a direção da TV, a você, a todas as pessoas que trabalham nessa emissora de TV e, só para finalizar, deixar o nosso e-mail george.glo@hotmail.com. Para qualquer dúvida, qualquer reclamação e sugestão, é o nosso canal aí para você poder conversar diretamente com o vereador Jorge. Muito bem, então, essa foi a entrevista com o vereador Jorge Luiz de Oliveira. Com isso, encerramos o programa Doc.com desta semana. Se você quiser rever o nosso programa, vai estar disponível no site, no nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Nós tivemos um pequeno problema nas últimas semanas com o envio de vídeos para o canal, mas já está sendo solucionado. Vamos postar aí todos os últimos que ainda não estão, e esse programa também você vai poder rever no canal no youtube.com/programa Doc.com, também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, e no site do Plantão da Cidade, do meu amigo Castilho, no plantãodacidade.com.br.
É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado.